Meus queridos irmãos, boa noite, graça e a paz de Jesus. Prazer podermos retornar para esse tempo de reflexão, onde temos falado um pouco sobre esse momento que temos vivido, com essa série que tem nos desafiado a pensar como a igreja ela pode reagir a tudo isso, sem perder a sua identidade e a sua compreensão e noção de uma igreja que pertence a Jesus, que está no mundo para agir em razão da missão de Deus. Então, esse é o grande desafio que nós temos esses dias. Mas, antes de podermos iniciar a reflexão no dia de hoje, eu preciso falar com você e enfatizar mais uma vez a razão pela qual nós nos preocupamos em trazer uma série de mensagens que traz esse tema falando sobre a igreja estar em quarentena. Eu sei que existe um desejo muito grande, uma vontade muito grande de toda a igreja de nós retornarmos o quanto antes para os nossos cultos presenciais. A razão pela qual nós estamos tendo a preocupação de trazer uma série de mensagens voltada para essa ideia da igreja que, ao mesmo tempo em que toda a sociedade se encontra em quarentena, ao mesmo tempo em que toda a sociedade, praticamente no mundo inteiro, tem se voltado para atividades, se voltado para precauções, se resguardando do perigo que tem sido a pandemia e o contágio dessa doença. Em razão de tudo isso, nós temos entendido que é muito importante a igreja que faz parte, que acaba sofrendo as consequências de tudo isso, é importante que a igreja reflita que nós estamos vivendo novos tempos. Por mais que você deseje o retorno, acredite, meu irmão, as coisas elas não vão acontecer tão rápido quanto você imagina. Mas ao mesmo tempo, eu não quero aqui ser uma pessoa pessimista, no sentido de que, olha, o pastor agora só fala que a gente não vai voltar tão cedo. Eu tenho orado a Deus para que tudo isso passe, que de fato nós possamos retornar aos nossos encontros presenciais o quanto antes. Mas eu quero que você entenda que esse retorno, ele vai ser condicionado a uma série de situações, uma série de precauções de segurança. Nós não vamos retornar tão rápido e tão ligeiro quanto você imagina. Nós não vamos aglomerar um número muito grande de pessoas aqui dentro. Talvez o que nós vamos ter aqui é 1/3 do número de pessoas que esse prédio pode comportar. Então, tudo isso faz com que nós possamos refletir o fato de que, enquanto esse novo normal não chega, o que nós podemos fazer enquanto igreja? Então, essa série de mensagens é uma tentativa de despertar você a se envolver com a missão de Deus, independente dessas circunstâncias. O que nós queremos nesses dias é mostrar para você que faz parte desta igreja, que a nossa identidade e a razão de sermos igreja não está condicionado às nossas formas. Então, é a isso que eu quero que você possa compreender, tentando levar você, meu irmão, a compreender esses desafios que esses novos tempos têm colocado diante de nós, tá bom? Então, para mim é muito importante explicar isso, para que você entenda a razão dessa série, e mais do que isso, você compreenda que as coisas, de fato, estão ganhando outros contornos, está ganhando outra forma, e nós vamos precisar muito da sua compreensão, da sua oração, do seu engajamento, do seu envolvimento, e que você entenda
que essa é a hora de vivermos uma unidade diferente, mas sem dúvida nenhuma uma unidade em que nos faz viver um evangelho que vá para além de tudo aquilo que nós vivemos até então. Ora, para iniciar então a nossa mensagem de hoje, eu quero que você reflita comigo a partir da seguinte ideia. O nosso desafio este mês, portanto, é encontrar a resposta para uma questão que eu tenho considerado extremamente importante. Estaria a igreja também de quarentena? Nós vimos nos 2 últimos domingos que existe uma vocação a qual pesa sobre a igreja, que é que na verdade a impede de ser um ente estático que ignora a realidade em sua volta. A igreja, ela por natureza não pode ser uma entidade estática, ela não é apenas uma instituição, ela é um corpo vivo. A igreja deve ser como o samaritano, lá de Lucas 10, e precisa incorporar o espírito dos discípulos dispersos que proclamam o evangelho para além das fronteiras étnicas e geográficas, como vimos na semana passada no texto de Atos, capítulo 11. Hoje, o nosso tema será a subversão da cruz. Pode parecer estranho agora, mas você vai entender a lógica que está por trás dessa pequena frase. De antemão, o que eu posso lhe dizer é que nós temos um sério problema com mudanças, e isso se agrava ainda mais quando nós temos uma mínima noção que estas mudanças, elas podem nos colocar em perigo. Isso é um desafio. Nós temos problemas com mudanças. Nós temos problemas com algo que nos tire da nossa tranquilidade, do nosso conforto. Na nossa cultura evangélica triunfalista, pensar a nova vida em Cristo de um ponto de vista de sofrimento não funciona muito. Os pastores, eles precisam ter sempre uma palavra de confiança e segurança, caso contrário, o rebanho se dispersa. Na verdade, nós não gostamos de nada que aparente uma desestruturação. Nós resistimos muito a rupturas e nos apegamos ao passado como segurança para o presente. Então nós vivemos a realidade de hoje, pensando no passado, com a ideia de que o passado que vivemos no passado nos assegura segurança nos dias de hoje. Parece que era isso que os discípulos, eles aguardavam de Jesus. Era remendo de pano novo em roupa velha e vinho novo em vasilha de couro velha. Manter o posto é mais seguro. Não se mexe, aliás, em time que já está ganhando. Não gostamos de letras, de canções que falem ou que cantem nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Isso gera no nosso coração um sentimento de perigo. Isso é muito perigoso. Pensar que nós não podemos ser do jeito que éramos antes, isso nos causa temor, nos causa angústia. É por isso que quando você está conversando com as pessoas, eu mesmo faço isso muitas vezes, conversando com as pessoas, com alguém mais jovem que eu, então falando sobre uma decisão, algo que ele precisa fazer, alguma coisa que ele precisa realizar, o que é que nós dizemos para eles? No meu tempo, no nosso tempo, as coisas eram diferentes, porque vivemos essa nostalgia do passado, essa coisa de como era no passado, de como as coisas eram melhores no passado, que as coisas tinham mais sentido no passado.
Nós não gostamos da ideia do novo, nós não gostamos da ideia da mudança. Mudança gera ansiedade, gera insegurança, e nós não gostamos de pensar a vida nessa perspectiva. Vamos então ver uma experiência que os discípulos tiveram com Jesus, que pode nos ajudar a compreender os desafios de se entregar ao verdadeiro Evangelho. E aí, para isso eu quero convidar você a lermos juntos, a estudarmos juntos o texto de Mateus, capítulo 16, a partir do verso 21. Então, esse texto ele vai nos ajudar a refletir sobre essa ideia de tentarmos subverter, de tentarmos impedir a ideia de algo novo, de algo que, e principalmente quando esse algo novo ameaça a nossa segurança. Portanto, Mateus, capítulo 16, a partir do verso 21, diz o seguinte: desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Pois que adiantará ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca de sua alma? E aí o verso 27 diz: pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. Garanto-lhes que alguns dos que aqui se acham não experimentarão a morte antes de verem o Filho do Homem vindo em seu reino. Depois de uma declaração messiânica de Pedro e um aparente futuro glorioso e vitorioso da igreja, Jesus fala de cruz. Se você pegar o contexto, os versículos anteriores, a partir do verso 13, é a famosa confissão e declaração do apóstolo Pedro a respeito de uma pergunta que Jesus faz do que as pessoas falavam a seu respeito. O que falam a respeito de mim por aí? E aí as respostas dos discípulos, elas vão variar. Uns dizem que é Elias, outros dizem que é João Batista, outros falam que é um profeta ou Jeremias. E aí Jesus diz: mas e vocês? O que é que vocês falam? O que é que vocês pensam a meu respeito? Então, Simão Pedro se levanta, intrépido como é, e responde de pronto: tu és o Cristo. E isso tem uma força muito grande, porque ele usa a palavra que significa e dá o entendimento de que Jesus é o Messias de Deus, é o Messias prometido do Antigo Testamento. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É uma declaração apaixonada de que Jesus de fato é aquele de quem os profetas falavam, de quem o Antigo Testamento se referia como o resgatador, como o Redentor. Ele é o Cristo, ele é o Messias. Essa é a declaração que
Pedro faz, e sob essa declaração de Pedro, Jesus faz uma outra declaração. Sobre essa declaração, Jesus faz outra declaração, dizendo que tu és Pedro, né? Diz que o que foi revelado não foi nada que viesse da carne, mas provinha do próprio Pai, né? E ele diz: eu lhe digo, você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, do inferno, não poderão prevalecê-la. Quando você escuta essa declaração e segue no texto seguinte, diz, né, que Pedro é aquele que tem as chaves que abrem aquilo que é ligado na terra, é ligado no céu, e faz essa relação poderosa com o apóstolo Pedro. Mas quando você entra no verso 21, é como se fosse você pegar alguém que está muito eufórico, muito feliz, muito alegre, muito contente, e você joga nessa pessoa um balde de água fria. Pedro estava tomado pelaquela declaração que ele tinha feito, que tinha sido algo vindo do próprio Deus, mas ao mesmo tempo ele está eufórico porque o Senhor declara a importância do apóstolo Pedro no seu ministério, mesmo que ali a referência seja ao próprio Jesus como a rocha e não necessariamente a Pedro, mas ele está no contexto desse novo momento e dessa conversa com Jesus. Mas de repente, depois de uma declaração messiânica e de uma aparente futuro glorioso da igreja que prevalece contra as portas do inferno, Jesus muda o discurso e fala de cruz. Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Jesus explica que segui-lo tem algumas implicações. Quem deseja seguir Jesus terá que se submeter a algumas questões, terão que se submeter a algumas ações e terão que tomar algumas decisões que não são aparentemente tão fáceis. Pedro, ele se espanta com a notícia de que os líderes religiosos seriam aqueles que matariam Jesus. Talvez, nós, lendo o texto hoje, entendendo o contexto e a história, para nós é muito fácil julgar Pedro. E eu entendo isso. Mas há um sentido no susto de Pedro quanto à declaração de Jesus de que ele seria entregue nas mãos, iria sofrer nas mãos dos líderes religiosos em Jerusalém. Pedro então fica espantado com isso. Os líderes religiosos: não, Senhor, calma. Mas é interessante, porque a mesma predição da sua morte, ser entregue nas mãos dos líderes religiosos e sofrer como sofreu, morrer como morreu, Jesus diz que ressuscitaria ao terceiro dia. E aí, preste atenção, são duas notícias que Jesus dá. Uma de que vai morrer
e outra de que vai ressuscitar. Qual foi a notícia que mais chamou a atenção de Pedro? Qual foi a notícia que mais trouxe pavor, medo, incredulidade a Pedro? Foi a de que Jesus iria ressuscitar ao terceiro dia? Ou a de que ele iria morrer? A de que ele iria morrer. Pedro, acho que ele mentaliza sua mente judaica, sabendo que a lei dizia, menosprezava o homem que era pendurado no madeiro, como um judeu vivendo debaixo do controle do Império Romano e vendo como todos aqueles que se insurgiam contra o Império morriam crucificados, lembrando das cenas de execuções, e ao mesmo tempo, lembrando da declaração que ele tinha acabado de fazer, de que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, era inconcebível a mente de Pedro aceitar essa declaração de Jesus. Para ele não tinha sentido, não havia significado. Então Pedro sai em defesa de Jesus. Diante dessa situação, Pedro decide corrigir Jesus. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, isto nunca te acontecerá. Jesus, é Pedro dizendo, imagine a cena. Pedro olha para Jesus e diz: Senhor, dá licença, por favor, meus colegas, discípulos e apóstolos, eu preciso ter uma conversa particular com Jesus. Eu acho que como os seus pais, quando viram ele curando e confrontando os doutores da lei, disseram, ele está fora de si. Eu acho que Pedro deve ter, na euforia da sua declaração anterior, deve ter dito: Senhor, deixe-me corrigir o Senhor. Há um engano, o Senhor pode ter se enganado aí. Na verdade, o Senhor não precisa falar isso a respeito de si. Tenha compaixão de você mesmo. Nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Deixa eu lhe dizer isso, por favor, entenda, nunca vai lhe acontecer. Nunca, nunca o Senhor irá sofrer como sofre um malfeitor, um condenado. Nunca. Pedro repreende Jesus. Quando você vê essa cena, começa a ficar muito nítido essa preocupação que os discípulos tinham a respeito do ministério de Jesus e como eles ainda estavam ou não estavam compreendendo essa dimensão ministerial, como eles não compreendiam essa caminhada de Jesus até Jerusalém e como isso implicaria de maneira muito séria no enfrentamento de Jesus com os religiosos e com aqueles que queriam manter os status quo, que queriam manter a estrutura. Para eles é muito complicado pensar em Jesus sendo derrotado, quando na verdade Jesus é aquele que vem em nome de Deus, Filho de Deus, para resgatar a imagem de Israel, para libertar Israel da sua escravidão. Pedro, de rocha, passa a pedra de tropeço.
Interessante isso. Verso 23 diz assim: Jesus virou-se, a parte A, Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás. Saia da minha frente, Pedro. Não queira tomar um lugar que não é seu. Me parece que nesse contexto que nós estamos vivendo, o que nós estamos querendo é defender as coisas de Deus, o projeto de Deus, a missão de Deus. Nós estamos compreendendo, ou tentamos compreender, durante anos, irmãos, foi assim. Eu estava acostumado com isso, eu não tinha ideia de que nós estaríamos vivendo isso. E eu quero que você compreenda a noção da gravidade de tudo isso que nós estamos vivendo. Toda essa loucura das pessoas irem para as ruas, das pessoas irem para os comércios, isso é um grito desesperado do povo, mas os riscos são os maiores possíveis. Porque nós queremos que tudo seja como era antes. Não é possível que um vírus, não há garantias, as probabilidades é que uma vacina para esse vírus só venha a ocorrer e com uma expectativa muito boa, sendo assim muito otimista, possivelmente para metade do ano que vem. Parece que as pessoas não entenderam ainda, não caiu a ficha. E o que eu quero com essa série de mensagens é que a ficha caia. Que você entenda que esta igreja ela não está brincando com isso. Porque nós queremos alinhar nossa mente com aquilo que Deus deseja, com aquilo que é a sua missão, e entendermos que a missão da igreja é a de ser uma testemunha viva de Jesus para as nações, para os povos, mesmo que isso tenha que acontecer da sala da sua casa. Louvado seja Deus, porque nós conseguimos montar essa estrutura e fazer os nossos cultos com louvor. Há uma expectativa de que talvez lá para final de julho nós comecemos a retomar nossa caminhada, mas acredite, como pastor desta igreja, eu não estou com pressa. Não estou com pressa. E sei também da responsabilidade que está sobre meus ombros, de nesses tempos de distanciamento, ser mais presente na sua vida. Talvez chegou a hora de que eu, como pastor da igreja, entenda que não dá para ficar só dentro, o tempo todo, com a cara metida nos livros. Talvez seja a hora de começar a ligarmos uns para os outros, pegar o telefone e perguntar como é que você está, como é que está a sua vida, como é que você tem passado a semana. Entende? É mudança que é gerada não só nas estruturas, mas no nosso coração e na maneira como nós enxergamos a vida. A saudade presencial não precisa ser acentuada com a ausência da voz, com a ausência da imagem. Portanto, nós não somos o reino. A igreja não precisa defender as causas do evangelho. É o que Jesus diz: Pedro, sai da frente. Sai da frente. Não queira me dizer como as coisas funcionam. Isso é impressionante. Um seguidor de Jesus pode ser usado por Satanás para se tornar
uma pedra de tropeço para os propósitos do Senhor. Lembra-se de Pedro? Tu és Pedro, e sobre essa rocha edificarei a minha igreja. Tu és Pedro. Aí Jesus diz, tu és pedra. Aí Jesus diz, e sobre mim que sou a rocha, a minha igreja será edificada aí. E depois Pedro vai dizer que nós somos pedras vivas, nós somos encaixados dentro do alicerce que é Jesus, que é o fundador da igreja, que é o sustentador da igreja. Mas agora Pedro é pedra de tropeço, na figura e na expressão do diabo, que se aproveita da mente frágil e otimista de Pedro e tenta lhe enganar. Ele pode desviar os pensamentos dos santos para aquilo que não provém de Deus, mas dos homens. O diabo sutilmente vai nos oferecer uma forma de evangelho sem sacrifício. Nós não gostamos de sacrifício. Nós não gostamos de dores, de perseguição. Nós não gostamos. Isso é algo que não faz parte de uma igreja triunfalista, de uma igreja que sempre vence, de uma igreja que sempre ganha, de uma igreja que está sempre na vanguarda. É como a citação que fizemos na última mensagem do Miroslav Volf, quando ele diz que a igreja em busca de se tornar uma referência para o mundo, ela se vende às barganhas políticas para poder então se ver como algo na mídia, para que tenha voz. A igreja não precisa de voz, a igreja é a representante do soberano Senhor, do Deus eterno, do príncipe da paz. Você não precisa, você precisa ser, você precisa fazer, você precisa estar. E aí você se torna essa voz desse Deus eterno, por aquilo que você vive, por aquilo que você faz. Não deixe o diabo tomar conta da sua mente, meu irmão. Não deixe. Porque o que ele está dizendo é, calma, gente. Tudo isso não tem para que ficar perturbado com tudo isso. Eu não sei, às vezes eu tenho uma sensação, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso agora, talvez essa pandemia, essa doença, Covid-19, seja uma cruz que a igreja tenha que levar para matar seu próprio orgulho. Lutar contra a cruz é arriscar a própria vida. Tentar subverter a noção e o entendimento da cruz pode se tornar um perigo para a sua vida. Olha o que ele diz, então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará, pois que adiantará ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, ou o que o homem poderá dar em troca da sua alma. Autonegação não combina com a nossa sociedade. Nós não gostamos da ideia de autonegação. Nós vivemos numa sociedade que enfatiza cada dia o protagonismo do indivíduo, a ascensão do eu, a capacidade de sermos autônomos. É disso que nós gostamos, é disso que esperamos. É sobre essas coisas que movem o nosso coração e as nossas esperanças e expectativas. A autonegação, ela é abominada
pela nossa geração que não suporta a ideia de serem negados, de estarem ausentes, de não serem protagonistas, de não serem vistos. A nossa opinião precisa ser ouvida. Essa ideia de que está tudo horizontal, o conhecimento está horizontal. Nós estávamos conversando esses dias, que acabou-se o tempo dos especialistas. Todo mundo é especialista em alguma coisa agora. Todo mundo é médico, todo mundo é doutor, todo mundo é advogado, todo mundo é político, porque a internet horizontalizou tudo. Nós não precisamos mais de especialistas, porque a gente sabe de tudo, porque está tudo ao nosso alcance. Basta um vídeo, basta uma postagem, está tudo lá. Nós não gostamos da ideia de sacrifício, nós gostamos da ideia de facilidades. Definitivamente não gostamos de cruz, nós não gostamos da ideia de sofrimento, nós não gostamos da ideia de sermos cerceados, de termos os nossos direitos tirados, nós não gostamos disso. Isso é algo que é abominável para a nossa mente, para a mente da igreja de hoje. É depreciante a ideia de uma igreja que não consegue ter voz. Estamos em busca de segurança para a nossa alma, isto é, para os nossos projetos, para a nossa família, para a nossa casa, para o nosso emprego, para os nossos estudos. A única coisa que move o nosso coração são os nossos projetos, são aquilo que nós sonhamos para o nosso futuro. É disso que nós estamos em busca, dessa segurança, bom emprego, concurso público, vida confortável, sabe? Não há problema nisso. O problema é quando isso se torna o centro da minha vida, a segurança da minha vida. É quando eu entendo que isso, sabe, uma pandemia, por exemplo, ela atrapalha tudo. Ela põe tudo por água abaixo. Seu trabalho está ameaçado, sua saúde está ameaçada. O direito de se reunir para cultuar e ter comunhão com seus irmãos num prédio está ameaçado. Nós não gostamos disso. Dispersão não faz parte do vocabulário das nossas igrejas. Quem busca segurança em si mesmo pode ter certeza que já perdeu tudo. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. Lembra-se do que eu disse? Talvez a pandemia seja a cruz que a igreja tenha que levar para se negar, para negar-se a si mesmo. Da sua autossuficiência, das suas estruturas, da sua capacidade econômica, do seu poderio de convencimento. Talvez seja a cruz de negar a nossa capacidade ou aquilo que nós acreditamos de que somos capazes de dar conta da nossa própria vida. Tomar cruz é insegurança, por isso que a gente diz que o Evangelho é um projeto muito perigoso. Porque se você tem uma vida confortável, uma vida boa, com o Evangelho a coisa pode não ser muito legal. De repente as coisas podem, sabe, sair do prumo. Porque quem vem para Jesus segue a estrada para Jerusalém, para o Calvário, para a cruz. E nós não gostamos de cruz. Nós não gostamos de cruz. Nós não gostamos de sofrimento, nós não gostamos de saber de quem está sofrendo. Nos incomoda, a dor do outro nos incomoda, nos atrapalha. E aí Jesus diz que se você quiser salvar a sua vida, você vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Então é o seguinte, são duas opções. Ou você luta com suas próprias forças para voltar tudo do jeito que era antes, ou você se lança nos braços do Senhor, confiando que Ele é aquele que
que sempre vai nos conduzir, mesmo que seja para a cruz. Aliás, por mais que a cruz seja sinônimo de morte, de condenação, mas a cruz vazia é o sinônimo de vida, de ressurreição. É sobre isso que Jesus quer falar com a gente. Ele quer trocar essa nossa segurança em nós mesmos por uma segurança nele, mesmo que isso tenha que nos levar para um lugar do qual nós não queremos estar. Portanto, nós estamos vivendo essa luta, essa dificuldade toda. E nós queremos saber para onde Deus está querendo nos conduzir. E hoje, Deus está querendo nos conduzir para a cruz. Lá com o samaritano, em Lucas 10, ele está querendo nos levar, lá em Lucas, ele está querendo nos levar para o caminho dos que estão sofrendo. Lá em Atos 11, ele está nos dizendo, a igreja é dispersa. Aqui Jesus está dizendo, o caminho é para a cruz. Portanto, eu quero concluir fazendo a seguinte pergunta: para onde nós estamos indo, afinal de contas? Estamos assegurando que o passado pode nos garantir segurança? Acreditamos que o futuro da igreja está preservado em seu passado e nas suas formas? Nós temos buscado fazer distinção entre forma e essência para servir de marco para o retorno às nossas reuniões presenciais. É disso que nós estamos falando. Mas não podemos esquecer que esta pandemia pode ter sido a cruz que Cristo pôs sobre os ombros da comunidade de fé, dos santos, da igreja, nesses tempos tão difíceis. Talvez o Senhor esteja querendo nos falar, esteja querendo nos dizer, chega de caminhar com suas próprias pernas, chega de achar que você é quem põe as portas do inferno abaixo com seus métodos. É hora de lhe mostrar o caminho da cruz, da mortificação de si mesmo. Eu creio que é tempo da igreja morrer para si mesma e viver para o seu mestre, para o seu Senhor, para aquele que nos resgatou e que nos libertou. Portanto, a igreja é essa comunidade convidada a viver um evangelho que ultrapasse todas essas barreiras. Todas essas barreiras. Nós vamos orar para concluir esse nosso tempo de meditação na palavra do Senhor. O cerco está se fechando e estamos chegando ao final. Próximo domingo nós concluímos essa série. E eu quero poder conversar com você sobre, afinal de contas, o que é que a igreja pode, de fato, fazer para compreender a vontade de Deus, aonde o Senhor está querendo nos conduzir. Eu acho que esse é o grande desafio. Essa é a grande questão que precisa ser respondida. Diante do quadro que nós estamos vivendo, o que é que nós podemos fazer? Sem culto de oração, sem culto de domingo à noite aqui nesse prédio, a igreja para? Você parou? Porque se você parou, você não entendeu nada até hoje da missão
e da razão pela qual Deus lhe inseriu no corpo dele a sua igreja. Isso é um grande desafio. Então vamos orar. Deus amado, guarda a nossa mente das investidas de Satanás, que tenta nos enganar, que tenta nos iludir, fazendo com que acreditemos que do jeito que está bom, e vamos ficar tranquilos porque tudo vai voltar como era antes. Não importa se vai voltar como era antes, o que importa é que nos dias que estamos vivendo, nas circunstâncias em que estamos vivendo, a igreja continua sendo a comunidade que proclama o reino de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus, a cura de Deus, a restauração de Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus. A igreja continua sendo a voz que proclama o evangelho, que anuncia a palavra, as boas novas, as boas notícias. As boas notícias que estamos aguardando talvez não seja a da cura da Covid, cura dessa enfermidade que tem afetado as nossas vidas, mas a cura da nossa alma, do nosso ser, a cura do pecado. Então, Senhor, nos ajuda a compreender onde o Senhor deseja nos levar nesses tempos de pandemia. Nos ajuda. Que o Senhor tenha misericórdia da tua igreja e do teu povo. Nós te oramos assim, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Meu irmão, essa semana eu vou disponibilizar para você uma oportunidade para você poder ligar para as pessoas, você ligar para elas e você falar com elas durante a semana. Uma coisa que vou estar conversando com o pessoal da mídia é que após cada culto nós possamos ter um tempo de conversa, sabe? Aquela reunião, aquele momento que nós tínhamos, quase que não saíamos daqui quando terminava o culto. Por que a gente não pode ter isso? Por que a gente não abre uma videoconferência após o culto e vamos conversar uns com os outros? E vamos falar sobre o que ouvimos, como foi a semana. A igreja continua, apesar da pandemia. E a resposta à nossa pergunta começa a ser formada. Que Deus abençoe e lhe dê uma semana cheia da sua graça. Uma semana de bênção. Boa noite, Deus lhe abençoe.